Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Delb, sejam bem-vindos a mais um review aqui no canal, mas dessa vez não é de um produto que eu tenho em mãos. Na minha viagem eu fui para uma loja cuja eu podia testar alguns mouses e hoje eu tô aqui para trazer minhas primeiras impressões e um review de bolso de mais de 7 mouses. Eu não sei quantos ao certo, no título vai estar escrito direitinho. E vai ser bem simples, eu vou dar minhas primeiras impressões, o que eu sinto que ele dá semelhança ou não, para poder tentar ajudar vocês a ter uma escolha mais decisiva em certos mouses. Isso aqui é uma maneira de eu dar um retorno e aproveitar uma experiência que eu tive, então espero que vocês gostem, viu? Então o primeiro mouse que eu tenho aqui anotado é o Razer Cobra Pro. Eu fiz um vídeo falando sobre esse mouse, como eu tava frustrado com o lançamento desse mouse, né? E algumas opiniões que eu tinha, que era antes de experimentar o mouse, se mantiveram. Uma coisa que eu acabei percebendo é que o revestimento lateral de borracha, aquele clássico da Razer, né, que você vai ver no Basilisk, ou até mesmo nas versões do Viper mais antigas, dá aderência, mas o restante do revestimento dele é muito granulado, é bem ruim, não dá aderência, tá? O revestimento do resto lembra bastante o Razer Viper Mini, mas em um mouse que tem preço premium, o que é estranho, porque você espera que você vai ter um revestimento de maior aderência num mouse que custa, sei lá, $120, mas infelizmente não é. O revestimento lateral de borracha acaba dando um pouco mais de largura pro mouse comparado ao Razer Viper Mini, tá? Ele ainda é levemente pesado, ele fica com uma sensação, tipo, que ele é denso, porque ele é compacto, não é um mouse pequeno. O Razer Viper Mini é um mouse pequeno, então se você acrescenta 18 gramas num mouse deste tamanho, você vai sentir, sabe? Você vai sentir que você tá segurando uma coisa mais pesada, que não é necessariamente pesada, mas é, como eu falei, é denso. Mas por outro lado, eu achava que não ia ser, mas o peso dele é até que bem balanceado. Eu tinha a impressão que ele ia ser balanceado pra trás, mas ele é bem centralizado. Fora isso, realmente o shape é do Razer Viper Mini, o que me deixa mais frustrado ainda, porque eu percebo que, tipo, ele tinha tudo pra ser um baita mouse incrível, mas a Razer deixou de fazer e agora vai deixar nas mãos da Deluxe, que tá lançando o M600, né? Agora vamos falar de um mouse um pouco mais entusiasta da Razer, o Razer Viper V2 Pro. Ele tem uma sensação muito leve pro mouse do tamanho dele. No final das contas, ele é um pouco mais comprido que o G Pro X Superlight, um pouco mais low profile também, e o peso dele é muito bem balanceado, cara, é assustador, foi uma sensação muito gostosa de estar com ele na mão, lá ele. O revestimento dele continua áspero, sabe, mas ele tem mais aderência que o Cobra Pro. Os cliques dele são bem melhores do que o Razer Viper com fio que o meu irmão tem, que eu já tive a oportunidade de experimentar ele, tanto quanto como o meu irmão comprou ele, quando depois que ele envelheceu. O Scroll tem uma borracha bem texturizada e uma tatilidade bem decente, ou seja, os passos deles são até que bem definidos. No geral, é um mouse sólido, mas é uma pena que pra você conseguir ele aqui no Brasil, não é que nem o G Pro X Superlight, que tem uma grande disponibilidade de diversos revendedores. Você vai acabar tendo que recorrer a algum importador independente. Razer DeathAdder V3. Eu testei a versão com fio, a versão cabeada, tá? Então, considere o shape, mas não considere as partes de peso, tá? Porque, obviamente, é diferenciado porque não tem uma bateria dentro, né? Mas, porque ele não tem a bateria dentro, ele é muito leve, ele é bizarramente leve e dá uma sensação de pouca densidade, o completo oposto do que foi o Razer Cobra Pro. O revestimento dele é muito melhor, tanto quanto o Razer Cobra Pro, como até mesmo o próprio Razer Viper V2 Pro. Ele tem um revestimento um pouco mais chalky, que os gringos chamam, que dá uma sensação parecida com talco, e ao mesmo tempo não deixa de ser suavizado, sabe? Não é desconfortável. Eu ainda gostei mais do scroll do Razer Viper V2 Pro, mas ainda tem uma tatilidade decente nos passos. Ele é um shape bem grande, tá? Um shape maior do que o próprio G Pro X Superlight, então ele preenche bastante a pegada da palma, tá? As minhas dimensões da minha mão são essas, e assim, eu até consigo fazer um claw, tanto quanto um claw relaxado como um claw agressivo, só que não tem muito espaço para microajuste se eu quiser esticar ou voltar, entende? Eu vou acabar ficando com um limite do quanto eu consigo fazer a pegada claw. Caso contrário, eu acabaria recorrendo a um palm. Agora falando de um mouse mais mainstream, o Razer Basilisk V3, nesse caso a versão wireless. Ele é um formato que ele não é o mesmo que o DeathAdder V3 Pro ou V3 com fio, só que ele tem uma pegada bem parecida. Dá pra puxar um claw, mas sem muito microajustes, mas ideal pra palm mesmo. Considerando mouses que tem bastante botão lateral, ou pelo menos aquelas funções loucas de Logitech G502, ele é um mouse leve. Porém, pra quem joga FPS, continua sendo um mouse pesado. O revestimento dele, no quesito de qualidade e aderência, ele tá dentre o DeathAdder V3 com fio e o Viper V2 Pro.
Então ele é um mouse mais mainstream, mas eu consigo facilmente recomendar ele acima do Logitech G502, sabe? Então pode ser uma compra decente pra você, se você quiser, quem sou eu pra julgar. Agora vai ser outro mouse que eu falei aqui no canal, que é bizarro, porque vai ser uma contradição minha. Logitech G Pro X2. Sim, tinha pra teste esse mouse que eu fiz um vídeo inteiro, que é um dos meus vídeos mais bem sucedidos aqui no canal, falando como talvez não vale a pena você fazer o upgrade do G Pro X1 pro X2, ou se vale a pena você comprar o X2, né? E de maneira chocante, os cliques são sólidos, no quesito de, eles são mais tensionados, né, do que o G Pro X Superlight 1 e os Omrons dele, né? Mas eu sinto que tem menos chances de você dar um clique acidental. Não é aquela coisa que todo mundo fala na internet que, nossa, mano, parece que você tem que levantar 100zão no supino pra poder clicar o mouse. Nada a ver. Por um parâmetro de comparação, os cliques lembram muito o Scale 8.0 que eu tinha no meu X-Lite V2 Mini. Se não, talvez um pouquinho mais leve. Moral da história, o quesito dos cliques, o pessoal da internet precisa amadurecer, entendeu? É muito chorão. A galera chora demais. Eu fui com a deles e não me arrependo porque eu acabei pagando menos por isso aqui, mas eu digo pra você não se sentir pressionado por isso. No geral, eu senti que o Superlight 2, ele é mais uma pequena melhoria em cima do Superlight 1, porque você tem specs mais atualizados, mas que eu não sei se você vai sentir muito em game, e ele é um pouco mais leve, bem pouquinho, sabe? Então assim, se eu acho que vale a pena o upgrade, honestamente não, porque não foi um pulo de geração, assim, de melhorias. Mas, assim, eu espero que a Logitech consiga trazer um suporte pro Superlight 2 que traga melhorias pra ele de maneira no update de software, de firmware que a gente fala, né? Ou pelo menos algum refresh, porque os cliques laterais do G Pro Superlight 1 já eram uma coisa que o pessoal criticava, e os cliques são os mesmos no 2. Isso é uma coisa que podiam ter melhorado. Logitech G703 é um shape muito clamado por muitas pessoas, tanto que a S Prime acabou lançando um mouse que é exatamente esse shape. E o revestimento dele é bom, eu gostei bastante, mas ele é muito grande. Ele é um mouse completamente para palm nas minhas dimensões de mão. Se você tiver mãos maiores, talvez sirva para claw. E obviamente é pesado demais pro meu gosto, cara. É um tijolão. Mas vale a pena ressaltar que esse é um mouse de muito tempo atrás, né? Agora tem aquele mouse da Logitech inclusivo, não sei se vocês conhecem, mas esse daqui tá aparecendo que teoricamente é um mouse para trazer inclusividade para pessoas que têm mãos menores. A construção do mouse é bem sólida. O botão lateral é meio ruim, é esponjoso a sensação de você clicar com ele. Parece que tem tipo uma mola e não necessariamente um negócio tátil, sabe? O revestimento é mas dá uma aderência até que ok. Os cliques principais também são ok. O scroll é horrível. Sabe aquele mouse da Logitech pequenininho que você compra na Calunga só pra você ter um mouse pra poder fazer seu trabalho ou levar com seu laptop? É exatamente essa sensação do scroll. É horrível, é muito ruim esse scroll, muito ruim. E é uma pena, porque o shape é muito bom pra fingertip se não fosse os specs e o peso que deixam muito a desejar. Agora vamos falar do Pulsefire Haste, que eu acabei testando, não foi o 2, foi o 1, mas o shape é basicamente idêntico. A única diferença é que o primeiro tem os buracos, como vocês podem ver na foto, mas o 2, ele é um chassi sólido. Se você pegar a versão 1, né, se você pegar o Pulsefire Haste 1, os buracos presentes no chassi não são muito perceptíveis nas laterais do mouse, mas se você encostar a palma para fazer um palm grip ou um claw, você vai sentir. Se você fizer fingertip com esse shape, você tá tranquilo, porque você não vai sentir nenhum buraco. O fingertip com ele é decente, mas vai funcionar melhor com pessoas que têm mãos maiores que a minha. Vale a pena ressaltar também que com a CES em 2024, eles lançaram o Shape Mini do Pulsefire Haste. Então, se você vir e falar, eu tô interessado no Pulsefire Haste, vai ter o Mini e provavelmente aí vai servir legal pra você que quer fazer fingertip. Pra claw, não é um dos melhores mouses do mercado que eu tenho pra recomendar pra vocês. Parece que a palma, ela falta sustentação pra você ter segurança pra poder fazer seu claw. E, obviamente, os buracos que eu mencionei mais cedo também atrapalham. Mesmo assim, baita custo-benefício. Eu acho que é um mouse muito sólido, porque ele custa, você vai ver, comparado com outras opções na faixa de preço, é um mouse sólido. Eu acho que as pessoas deviam dar um pouco mais de atenção pro tadinho. E por último, eu deixei um shape que eu fiquei assustado, cara, porque foi surpreendentemente bom. E é uma pena, porque essa marca, ela tá ainda presa em 2019. Mas é o SteelSeries Rival ou Aerox, que são o mesmo shape, a diferença é que um é mais leve que o outro. 3. Eu gostei muito do shape.
botões baixos, ele permite fazer um claw agressivo legal, mas eu também gostei muito de fazer fingertip com ele. A pena é que o hardware dele é completamente desatualizado. Cabo emborrachado e extremamente duro, pelo menos no caso do Rival, que foi o que eu consegui ver. Pesado, também no caso do Rival, mas mesmo assim o Aerox 3, por conta do RGB, ele ganha umas gramas que a gente não quer. E um sensor, obviamente, ultrapassado, né? O shape, literalmente, podia ser um endgame pra mim, principalmente porque eu tô, ultimamente, fazendo um híbrido de claw, pincer claw e fingertip. Eu vou pra tudo quanto é canto. Mas a moral é que hoje em dia eu tô bastante fazendo contato com essa parte daqui e essa parte aqui da mão pra poder segurar o mouse, sabe? Com um claw que não é agressivo, é um pouquinho relaxado e eu acabo jogando às vezes pra cima pra poder fazer microajustes. E esse shape é muito bom pra isso! Pelo amor de Deus! Os botões atrás também são bem acessíveis no meu shape, no meu grip, quer dizer. Então, tipo... Cara, eu fico muito chateado, Mas, pelo que eu dei uma olhada no Willow Shapes, que é um baita site pra vocês darem uma pesquisada em formatos de mouse, pra você comparar entre si, eu acabei procurando shapes semelhantes e, teoricamente, os shapes parecidos são o VGN R1, que é dos mesmos desenvolvedores do Dragonfly F1. Então, uma coisa que talvez tenha review chegando, talvez. Vou deixar essa no ar, ó, joguei. E o Lamzu Maya, mas, obviamente, eu teria que confirmar isso se eu tivesse ambos em mãos. E eu não tenho eles em mãos. Quando o R1 chegar, eu vou ter uma noção um pouco melhor se chega a ser um shape tão endgame pra mim ou se existe alguma diferença. O Ninjutsu Sora também pode ter uma dimensão bem parecida, mas a Corcova, né, o ramp dele fica um pouco mais pra trás, fica um pouco mais ecoado. O ramp do Rival, ele não chega a ser completamente flat, que nem um Viper, assim, um FK shape, sabe? Mas também não chega a ser tão recuado como os clones de Endgame Gear XM1 e afins. Então é isso, gente. Eu espero que esse reviewzinho básico de vários mouses tenha ajudado vocês. Se você tiver algum amigo que está pensando em comprar algum desses mouses, pô, manda esse vídeo pra ele com a minutagem. Eu acho que ele vai agradecer bastante, porque eu fiz esse roteiro literalmente segurando o mouse na minha mão, sabe? Então, era a sensação mais pura e primeira impressão que eu podia ter. E shape é uma coisa que eu sinto que, obviamente, você tem que dar um tempo pra você se adaptar, só que a primeira impressão, ela acaba dando uma base do que você pode se preocupar, se embasar e afins. Não é à toa que nessas lojas lá nos Estados Unidos, eles colocam em display esses mouses. E é isso, gente. Se vocês tiverem gostado, deixa o like. Se você é novo aqui no canal, eu recomendo você se inscrever. Mas se você não tá convencido, vão estar aparecendo aqui 2 vídeos que eu acho que você vai gostar, viu? É isso. Sem mais delongas, eu fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.